Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Max e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai encontrar o modo carreira com o Red Bull Bragantino dentro do DLS, beleza? Então, para quem não acompanhou o último vídeo, eu quero trazer para vocês um momento muito importante nessa fase com o Red Bull, que é exatamente o aporte financeiro. Fica até nervoso em falar disso, mas por que eu estou falando que é muito importante? Porque aqui talvez comece uma grande virada no nosso clube, no nosso planejamento, na nossa campanha, beleza? Que aqui vai iniciar a reforma do estádio, aqui vai iniciar a contratação de jogadores, a melhoria de departamento e assim por diante, fechou? Então eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo, antes de ir para o DLS, eu quero trazer para vocês nesse vídeo uma observação muito importante. Por quê? Porque não foi o aporte financeiro que seria feito pelo Red Bull, não foi feito na sua totalidade. E eu comentei isso com vocês lá no início da nossa campanha, de que isso poderia acontecer. Ou seja, o clube usou, o grupo Red Bull quis saber qual era o nosso saldo atual e nós compartilhamos. E eles nos enviaram a proporcionalidade para alcançar aquilo que nós precisávamos. O que eu quero dizer com isso? Vamos aqui para a tela que vocês vão entender na prática. Lá no início da nossa campanha, nós tínhamos um saldo de 1.202.000. E nós tínhamos a previsão de que nós teríamos um aporte de 4.965.000. Por quê? Porque era exatamente o valor que nós precisávamos para fazer todas as melhorias que nós falamos. Só que a Red Bull não quis fazer isso na sua totalidade. Ela quis usar o saldo do caixa do clube e nos enviou cerca, eu vou até digitar aqui para vocês, eles nos enviaram R$3.450.000. Por que eles fizeram isso? Para que eles não precisassem desembolsar exatamente o que nós precisávamos lá no início do planejamento. Se nós temos um saldo no caixa, ele vai ser usado para completar o valor que a gente precisa. E foi exatamente o que aconteceu. Então, agora nós temos um grande passo para ser dado. Só que antes da gente continuar, eu quero vir aqui e atualizar exatamente o valor que eles nos enviaram. Por quê? Porque a gente precisa fazer com que esse valor bata no final do ano. No final da temporada a gente precisa que esse valor confira e a gente vai fazer o mesmo exercício que a gente fez no vídeo anterior, que é de conferir o realizado versus o planejado, para a gente saber se está bem ou se não está. Então eu vou trazer os 3.450.000 que eles nos prometeram, beleza? Para a gente ficar tudo padrão, isso faz com que o nosso saldo mude. Vocês viram a movimentação do planejamento inteiro? Nós tínhamos um planejamento de finalizar o ano com 1.870.000, só que com o grupo Red Bull mudando esse aporte que eles prometeram, o nosso saldo consequentemente diminui. Então a gente vai de 1.870.000 para R$355.000, o que continua positivo. Lembrando, não é obrigatório que eles façam o aporte completo conforme prometido, porque mudanças podem acontecer o tempo inteiro. Se a gente fizer todas as contratações, se a gente fizer todas as melhorias, se a gente fizer toda a melhoria do estádio, isso vai acontecer, essa melhoria vai acontecer conforme o planejado e terminaremos a temporada com saldo positivo ainda, beleza? Então basicamente o que eu queria trazer para vocês nessa parte do vídeo é relacionado ao aporte financeiro do grupo Red Bull, que finalmente aconteceu. Então, sem mais enrolação, vamos para o DLS para a gente praticar, para a gente tratar da próxima partida, beleza? Bom, já estamos aqui no DLS e eu quero, claro, mostrar o caixa para vocês. Então tá aqui em cima, 5.125.000. Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Isso vai nos dar a liberdade de fazer tudo aquilo que a gente planejou. Eu tô muito feliz, apesar do resultado do time na quarta divisão. Eu estou muito feliz com relação a esse caixa. Por quê? Porque ele vai nos permitir fazer as contratações e as melhorias que a gente tanto sonha. E aí vocês também vão acompanhar isso comigo, fechou? Nesse momento eu quero tratar do que tem disponível no mercado, que são as transferências. Eu quero dar uma olhada, já que a gente já está apto para poder fazer as contratações, eu quero dar uma olhada para ver o que tem disponível. Então, vocês comentem aí se vocês querem dar uma olhada na disponibilidade de jogador, se vocês querem que a gente pesquise, se vocês querem que a gente veja qual é o clube que ele estava antes da nossa transferência e assim por diante, para que a gente tenha realismo na contratação, para saber de histórico, para saber de
de resultado, de como o jogador vem, de como ele não vem, se ele tá bem, se ele não tá. Enfim, talvez isso traga um pouco mais de realismo para nossa campanha. E claro, a gente vai estar falando não só de nome de jogador, a gente vai estar falando de resultado, fechou? Então comenta aí se vocês querem que a gente faça uma análise crítica de cada jogador. Então continuando, eu quero dar uma olhada no que tem disponível. E eu tenho anotado aqui no Mercado Arninho quais são as contratações que a gente precisa para seguir a nossa campanha. Qual foi o planejamento? O planejamento foi de contratar 5 jogadores, porém nós precisamos de um zagueiro esquerda, um volante esquerda, um meia atacante e 2 pontas direita. A gente pode mudar isso no meio do caminho e é vocês que vão me ajudar com isso, fechou? Então vamos analisar o que tem disponível no mercado agora, que é o Vicente Marquette. É um francês meio campo esquerda. Talvez ele faria ali um revezamento com o nosso volante principal, que é o Grimes, mas a gente não precisa disso nesse momento. Tem atacante esquerda, tem atacante direita, tem lateral direita, tem zagueiro direita, que é o que a gente não precisa, tem goleiro e tem zagueiro direita, que a gente também não precisa nesse momento. Eu vou fazer o seguinte, vamos analisar esse Thiago Gabriel, que ele é português e ele tem bons números, bem alto, 1,94 de altura, e eu vou segurar ele, como a gente tem caixa aí de diamante para segurar o jogador, eu vou segurar ele para ver se na próxima rodada a gente ainda tem alguma opção. Por que eu vou fazer isso? Para que a gente... Ele tem um valor razoável, que é de 435 mil reais, e eu vou manter ele por 2 dias, que talvez seja 2 rodadas para frente, para que a gente consiga avaliar se o nosso zagueiro esquerdo, que é o que a gente realmente precisa, vai estar disponível ou não. Se ele não aparecer, a gente vai estar com o Thiago Gabriel e ele com certeza vai ser a nossa principal opção por enquanto, beleza? Então eu vou bloquear o jogador aqui para a gente conseguir segurar ele pelo tempo que a gente precisar. Então, sem mais enrolação, vamos para a próxima partida, que vai ser contra o Rangers, válido pela Copa Prata, turno 16. Então, sem mais enrolação, vamos para a próxima partida. Vamos arrumar o elenco, a galera tá bem cansada e eu não vou hesitar em recuperar alguns jogadores, fechou? Então vou recuperar o Aguilar, o Tielemans segue lesionado e eu quero dar uma avaliada aqui para ver quanto que vai ficar o custo de recuperação. 5 diamantes, os diamantes estão disponíveis, eu confesso que não estou confiando neles para conseguir fazer uma campanha positiva, só que ele está disponível para usar. E como nossa próxima fase ela precisa de resultado melhor, porque é meio de temporada, eu vou recuperá-lo. Então são 5 gemas, são 5 diamantes, eu vou fazer isso, porém ainda vou manter ele no banco para que ele não se lesione novamente, fechou? Vou trocar o Aguirre, que não foi bem na última partida, mas por causa de cansaço, tá galera? Então vou colocar o Smith, que a gente sabe que não vai decepcionar também. O Eldon também não foi bem, vou colocar o Christie de volta na sua posição. Davidson tá razoável. Amaro, a zaga inteira tá cansada. Incrível. Então eu vou usar quem eu posso, o Vanderlan no lugar do Camara. Vou colocar lateral direita. Eu vou trazer o Ki para jogar. Só que eu vou colocar ele no banco. Vou colocar ele no lugar de quem tá cansado, do próprio Camara. A gente vai ficar sem zagueiro, mas não tem problema não. Lachab não tô usando, porque ele é meia esquerda. Ele é meia esquerda, que é perna direita, vai entender, mas tudo bem. O Congreve também não estou usando, e eu confesso que eu prefiro não trazer ele novamente nesse momento, beleza? Então vou recuperar o Sanabria, não precisa, o Amaro. Vou manter do jeito que tá. Durante a partida eu troco eles, fechou? Vou colocar o Tiffany no lugar do Figueiredo, vai ficar um time um pouco misto, mas a gente precisa lidar melhor com esse cansaço da galera. Então, sem mais enrolação, vamos para a partida. Vou só alterar o uniforme. Pretão para eles e branco para a gente, padrão. Então vamos para mais um jogo. A Copa, galera, ela é um pouco diferente. Por quê? Na Copa não tem perdão. Perdeu. Não compete mais. Simplesmente para na fase que você está atuando. E eu tô confiando muito na Copa Prata. Porque a quarta divisão está extremamente difícil. Agora que a gente conseguiu caixa, que a gente conseguiu o aporte financeiro do grupo Red Bull, talvez a gente melhore um pouco. E acredito que a gente chega lá para o 6º, no máximo 5º, sendo bem realista. Mas sem mais enrolação, vamos pro jogo, apita o juiz, vamos para a segunda partida.
Estão chegando. Estão chegando. Pegaram a defesa desprevenida. Tirou a bola. Eu vejo uma chance por ali. Essa passou muito perto. Estão chegando, galera. Eles vieram pra cima. O bloco de marcação deles está alto, então eu não vou me defender, vou manter equilibrado, porque senão eu vou acabar me pressionando sozinho. Mas toda a sobra de bola já tá pra eles, tá vendo? Então vou ter que aproveitar as oportunidades aí que surgir, porque o bloco de marcação deles está alto. Mandou pra área. Smith. Golaço. Boa, moleque. Boa. Boa. Poucas ideias. Isso é centroavante. Isso é centroavante. Bem que eu acabei com a raça dele das últimas vezes, mas faz parte. Se tá disponível, eu vou usar. Se tá disponível, eu vou usar. Não vou ficar... Vou ter perdão, não. Bola de volta ao jogo. Bolão. Estica. Olha o espaço. Olha o espaço. 3 contra 2. Ah, que é isso? Meu Deus do céu, cara. Recebe o vermelho e o treinador não vai gostar. Eu chutei para conseguir aproveitar o cruzamento. Meu Deus do céu, que o juiz não teve perdão agora. Nossa senhora, galera. Que é isso? Ótimo. Dá até medo de subir agora, faltando jogador. Meu Deus, galera. Que foi isso que aconteceu? Nem eu entendi. Bom, vamos arrumar o time aqui. Perdi o Grimes. Logo o Grimes. Isso... Eu tô rindo de desespero. Vou recuar o time. Não vai dar pra manter nessa mesma pegada, não. Vou recuar o Smith. Não vou viver na base do contra-ataque, mas agora eu vou ter que aproveitar. Vou trocar o Amaro, que já tá cansado. Sanabria também. Nossa senhora, galera. Vem Ryan. Sai Amaro. Entra aqui. Aqui. Os times levam um placar magro de 1-0 para o segundo tempo. Ele adora correr com a bola. Tá tudo aberto por ali. Ai, galera, meu Deus. Quebraram meu jogador, não foi nada agora, tá? Simplesmente quebraram ele. E não foi nada. Se apresenta para roubar. Isso aliviou um pouco a pressão sobre a defesa. Tirou dali na habilidade. Será que agora? Gente, que jogo é esse, galera? Que jogo é esse? Eu vou colocar o Tielemans para valorizar esse meio de campo. Eu tinha até esquecido que ele estava disponível. Pelo amor de Deus, galera. Olha isso. Tomei a bola, ok. Quebrou meu jogador antes. O goleirão fechou, bateu em cima dele, mas tudo bem. Aguilar na bola, cruzou na área. Que cabeceou para dentro. Smith bateu. Nossa, que golaço. Que golaço. Que golaço, galera. Nem eu esperava que ele acertaria esse chute. O goleirão estava um pouco adiantado. 25 metros. 63 por hora. Ah, o goleirão vacilou. Até o goleiro nessa partida foi bugado. Mas tá bom. O importante é que o resultado tá vindo. Eu fui roubado com a expulsão que não valeu, então o goleirão deles também foi vacilão. Galera, estamos chegando no final da partida. Tamo bem, apesar da roubalheira nesse jogo para os dois lados. Juiz muito ruim. Tamo bem. Vou aproveitar, eu vou aproveitar as falhas do próprio juiz. Aquilo que tá ao meu favor eu vou aproveitar. Bom, fim de jogo. Tô aliviado, apesar da roubalheira, tô aliviado. 2-0, foi um bom placar. Melhor da partida Smith. As poucas oportunidades que teve, ele aproveitou. Vamos olhar as estatísticas e a gente vai para a conclusão. Beleza? Vamos olhar os destaques para a gente tirar as conclusões da partida. Bom, partida extremamente confusa. O juiz perdidaço. Sem critério nenhum para os dois lados. O meu Grimes foi expulso, eu estava no ataque, tudo bem que eu apertei sem querer para dar o carrinho, mas o juiz entendeu que foi grave e sem perdão, logo expulsou meu jogador.
Quando saiu o gol, eu confesso que eu não acreditava em alguns lances, só que felizmente, olha isso galera, 3 contra 2 e os 3 saíram de dentro da área e o jogador foi expulso. Mas tá bom, apesar da péssima partida, foi um bom resultado e eu tô feliz que a gente vai avançar para a próxima partida. Vamos ver quem tá disponível no mercado, porque eu confesso que eu tô muito ansioso para as contratações. Fechou? Já estamos aqui na tela inicial e eu quero dar uma passada lá no que tem disponível para transferência. Seguramos o Thiago Gabriel, que é zagueiro direita, não é exatamente o que a gente quer, mas a gente precisa de reforço, galera. Não tá dando para sobreviver com esses resultados que a gente tem tido até aqui. Seguramos o Thiago Gabriel, que tem bons números, muito forte, tem uma entrada muito boa, passe, contra-ataque, claro que não tem, talvez aceleração nenhuma, porque é alto pra caramba. E eu confesso que até o momento tem sido uma boa opção pra gente. Lembrando, nesse momento vai ser para compor elenco, porque a gente tem 2 zagueiros que têm atuado bem, etc. Mas a gente precisa de jogador. Então a gente tem o Ioan, que é um ponta esquerda, só que a gente não precisa, mas não deixa de ser opção. Nós temos o Rory Whittaker, que é lateral direita avançado, acho que é quase a mesma coisa que o Aguilar, só que com over bem baixo, então não interessa. Nós temos um zagueiro direita, que é o Ferro, também português, 1,91 de altura, 330 mil é o seu custo, tem força também, só que não tem chute, o vigor, se eu não me engano, do Thiago Gabriel, ele é melhor. Aqui nós temos lateral esquerda, Youssef Belhamari, 380 mil, esquerda, tem uma velocidade razoável, aceleração também, vigor é bom, então isso significa que ele pode resistir à partida. Acho que é marroquina essa bandeira, se eu tiver errado vocês me desculpem. Tem um bom passe, mas também não precisamos. Aqui nós temos o Samuel Soares, que é um goleiro. Estamos bem servidos de goleiro por enquanto, o Coxa tem dado conta do recado. Aqui nós temos um volante direita, que seria parceiro ali do Grimes, se a gente jogasse numa formação mais defensiva. Só que a gente vai focar no que a gente realmente precisa. Então, mais uma vez, galera, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado das análises. E comenta aí se você acha que o Thiago Gabriel é uma boa opção pra gente, que eu acredito que nesse momento, considerando que a gente precisa de contratação, tem sido realmente a melhor opção. No próximo vídeo, nós jogaremos a 8ª rodada da 4ª divisão contra o Cremonese, e aí a gente também vai tratar de melhoria de departamento e coisas do tipo, fechou? Então, mais uma vez, obrigado por ter ficado comigo até aqui, espero que você tenha gostado, e valeu, falou!